Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Lisiane Oliveira, estou aqui para ajudar vocês com a disciplina maravilhosa que é a anatomia. Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar uma abordagem sobre a introdução à anatomia, tá? Antes de começarmos, gostaria de contar um pouquinho da história da anatomia para vocês. A anatomia é tão antiga quanto a própria humanidade. E ela nasceu quando esse homem primitivo teve o interesse em observar nos animais e nos seus semelhantes as partes que o constituíam. E para isso sempre procuravam associar a forma com a função. Essas imagens, elas são pinturas rupestres encontradas em cavernas pré-históricas e que já demonstravam a existência de pontos anatômicos específicos, como esses aqui, e acreditava-se que essas pinturas elas poderiam ser educativas, onde os mais velhos ensinavam aos mais jovens os pontos vulneráveis desses animais, onde eles seriam abatidos com mais facilidade, poupando energia na caça, o que era de extrema importância para a época. E eles precisavam de conhecimentos práticos de anatomia, simplesmente pela sobrevivência. Certas habilidades cirúrgicas, elas também são tão antigas quanto a própria humanidade. Então, o processo de trepanação, que é uma perfuração de um buraco no crânio, ela parece ter sido praticada por vários grupos pré-históricos. Provavelmente era um procedimento ritualista para afastar maus espíritos. Ou em alguns pacientes, talvez para aliviar a pressão craniana em consequência de algum ferimento na cabeça, a julgar pela reossificação parcial em alguns crânios. Uma considerável quantidade de pessoas sobreviviam a esse procedimento. Alguns escritos mesopotâmicos, uma civilização datada de cerca de 4.000 anos a.C., registraram algumas descrições e órgãos do corpo de acordo com o que pensava a respeito da sua função. O fígado, ele foi bastante estudado e acreditava-se que era a sede da alma devido ao seu tamanho e a grande quantidade de sangue contido no seu interior. Numa época em que já se sabia que o sangue era essencial à vida, essa imagem aqui, ela mostra um modelo de argila de um fígado de ovelha. A civilização egípcia, ela desenvolveu as primeiras técnicas de conservação do corpo humano. Era um ritual religioso reservado para a realeza e para os ricos, a fim de preservá-los para uma vida após a morte. Pois os egípcios eles acreditavam que haveria uma vida após a morte. O Egito, em particular, ele não contribuiu mais para o desenvolvimento da ciência da anatomia, porque essas técnicas elas foram pouco registradas e até porque os embalsamadores eles não eram muito bem vistos pela população em geral, que eram pessoas que lidavam com cadáver. Então, embalsamar era uma arte mística, considerada como um ato demoníaco. E muitas pessoas, muitos embalsamadores, eles eram perseguidos, apedrejados, mortos. E muitos trabalhos eles foram escritos, eles foram descobertos, porém pouco influenciaram culturas posteriores. Menes, que foi um médico do rei, na primeira dinastia egípcia, ele escreveu o primeiro manual de anatomia. E alguns escritos posteriores, elas tentaram a sistematização do corpo, iniciando pela cabeça e continuando em sentido descendente. Então, esse foi a contribuição egípcia para a anatomia. Foi na Grécia Antiga que a anatomia ela ganhou maior aceitação como ciência. Escritas de vários filósofos gregos tiveram forte impacto no pensamento científico futuro. Nesse período, os gregos eles eram obcecados pela beleza física do corpo humano, o que refletia nas suas primorosas esculturas. Hipócrates ele foi o mais famoso médico grego e considerado até hoje o pai da medicina por causa dos princípios éticos que sua escola estabeleceu, sendo imortalizado até hoje no juramento de Hipócrates,
utilizado até hoje pelos estudantes de medicina ao se formarem. Hipócrates tinha uma orientação limitada em dissecações humanas, mas foi orientado pela teoria humoral de organização do corpo. Através dessa teoria, eram reconhecidos 4 humores no corpo e cada um deles era associado a um órgão em particular. Então, sangue com o fígado, cólera ou bile amarela com a vesícula biliar, fleuma com os pulmões, melancolia ou bile preta com o baço. Imaginava-se que o equilíbrio entre esses 4 humores seria o princípio para um corpo saudável. A sua maior contribuição para a medicina foi atribuída por causas naturais às doenças e não castigo dos deuses. E isso foi o começo da medicina de observação. Aristóteles, também um filósofo grego, discípulo de Platão, era considerado um escritor, filósofo e zoologista. Foi contratado pelo rei Filipe da Macedônia para ensinar seu filho Alexandre, mais tarde seria o Alexandre o Grande, e ele fez cuidadosas investigações em animais e fez o primeiro relato de embriologia da história, descrevendo o desenvolvimento de um embrião de galinha e conseguiu diferenciar a artéria de veia, que até então era considerado tudo como vaso sanguíneo, sem haver essa diferenciação. Aristóteles ele publicou livros importantes como História dos Animais, entre outros, e o que deram a ele o título de fundador da anatomia comparada. Contudo, ele perpetuou alguns conhecimentos equivocados, como, por exemplo, a doutrina dos humores constitui os limites do pensamento. Enquanto Platão, seu mestre, já tinha descrito o cérebro como assento do pensamento e do sentimento, ele discordou e colocou o coração como o centro das emoções e da inteligência, e a função do cérebro era de esfriar o sangue, mantendo a temperatura corporal. Talvez por isso até hoje continua desenhando coraçõezinhos, atribuindo sentimentos como o amor. O período alexandrino ele foi um período de grande aprendizado e de expansão da ciência como um todo, não só da anatomia. Além da grande biblioteca de Alexandria, que acumulava praticamente todo o conhecimento do mundo, Alexandria também possuía uma escola de medicina. O estudo da anatomia floresceu porque eram feitas dissecações em cadáveres humanos e dissecações em seres e dissecações humanas e dissecações em seres vivos. Esse procedimento brutal e abominável era realizado em criminosos condenados, com o terrível argumento de compreender as funções do corpo humano, estudando em indivíduos vivos. Infelizmente, muitas contribuições do período alexandrino não perduraram, pois muitos escritos valiosos se perderam quando os romanos incendiaram essa magnífica biblioteca ao conquistar Alexandria, como sempre a estupidez humana imperando. Mesmo assim, 2 grandes estudiosos de Alexandria conseguiram deixar seu legado para a anatomia. Um deles foi o Herófilo. Ele se formou na escola de Alexandria e tornou-se professor de anatomia em Alexandria, e ele fazia dissecações e vivisecações e atribuiu funções a muitos órgãos do corpo, entre elas as relações funcionais entre o cérebro e a medula espinal, e conseguiu distinguir nervos sensitivos e motores, um grande avanço para a época. Outra importante personalidade de Alexandria foi o Erasístrato. O Erasístrato ele se interessava mais pela função que pelas estruturas em particular, e apesar de fazer muitas observações importantes, como por exemplo descrever as alterações do fígado em decorrência de diversas doenças, tinha uma teoria misticista e acreditava que os nervos cranianos conduziam espíritos animais. Em muitos aspectos, o Império Romano abafou alguns avanços científicos e preparou a base para o obscurantismo. A abordagem científica constituiu a teoria pela prática, e as dissecações eram apenas para determinar a causa da morte em casos criminais, e a medicina limitava-se a tratar as feridas dos soldados.
A maioria dos achados científicos do período romano eram obtidos de estudos gregos e egípcios, e poucas novas descobertas foram atribuídas ao período romano. E no final do período romano também tínhamos a influência da Igreja na prática médica. Entretanto, ainda se destacou nessa época o Galeno. O Galeno ele foi considerado talvez o melhor médico desde Hipócrates, e porém ele fez poucas dissecações em cadáveres humanos, mas procurou dar explicações em quase todas as funções do corpo. Compilou muitos documentos médicos, entre obras antigas e outros autores, e estudos dele mesmo. E muitos dos seus estudos foram realizados em animais. Seus estudos eles foram tão importantes e de tanta autoridade para a época que mesmo uns 1500 anos após os seus ensinamentos, eles ainda eram utilizados. Então veio a Idade Média, conhecida como o período das trevas. A ciência e as manifestações artísticas elas foram estagnadas. A Idade Média ficou conhecida como o período de caça às bruxas, e a dissecação ela foi totalmente proibida. E durante esse período a violação de cadáveres era considerada um ato criminoso e frequentemente punido com a fogueira. Entretanto, há algumas controvérsias. Alguns achados indicam que a restrição à dissecação de cadáveres humanos ela nasceu entre os pagãos, não entre os cristãos. E o maior difusor dessa restrição foi o próprio Galeno de Pérgamo. O Galeno ele fez importantes descobertas, mas cometeu alguns erros teóricos, justamente porque não fazia autópsia em corpos humanos, mas somente em animais, em especial macacos e porcos. E isso era motivado por sua crença religiosa pagã. Galeno influenciou fortemente as práticas médicas dos séculos seguintes e seus conceitos eles foram bem absorvidos pela civilização cristã. Por isso, de fato, as autópsias em cadáveres humanos foram deixadas de lado por muito tempo. Entretanto, com o passar dos anos, os médicos passaram a questionar as restrições de Galeno e, assim, a prática da dissecação de corpos humanos ela foi retornando progressivamente. O historiador James Hannan diz que a igreja medieval não só não proibia autópsias, como até mesmo as ordenava. Isso ocorria eventualmente com a finalidade de procurar sinais de santidade no corpo de uma pessoa. Em 1308, por exemplo, foi dissecado o corpo da abadesa Clara de Montefalco, que seria canonizada em 1881. E aí veio o Renascimento, e o período do Renascimento ele foi caracterizado como o renascimento das ciências. E o estudo da anatomia difundiu-se rapidamente pelas universidades, e as dissecações elas voltaram a ser realizadas nas grandes universidades, como as de Pádua, Bolonha, Salerno, Montpellier, Paris, etc., e passou a fazer parte integrante do currículo médico. Outro fato relevante foi o desenvolvimento nessa época da imprensa, por volta de 1450 d.C., o que revolucionou a produção de livros e ajudou a difundir esse conhecimento. Nessa época do Renascimento também foi uma época de renascimento cultural. Então nessa época tivemos grandes artistas, tivemos artistas importantes e que estudavam anatomia, e um deles foi o Leonardo da Vinci. Da Vinci ele foi um pintor, escultor, arquiteto, músico, anatomista, sendo a pessoa até hoje que mais acumulou habilidades, se destacando em todas as áreas. E Da Vinci se interessava pela anatomia enquanto ciência para aplicar a anatomia na sua arte. Ele dizia que a anatomia e ciências andavam de mãos dadas. Quando jovem, participava de dissecações de cadáveres e pretendia publicar um livro de anatomia com o professor Della Torre. Porém, esse morreu muito jovem e Da Vinci suspendeu seus planos. Seus rabiscos eles só foram encontrados muitos anos após a sua morte. Se ele tivesse levado seu plano adiante, tinha sido um grande avanço para a anatomia. Então, esses foram alguns dos rabiscos desenhados por Da Vinci,
Seus esboços eles eram muito precisos e detalhados, principalmente para o conhecimento de anatomia que se tinha da época. Então essa aqui é uma das obras mais famosas de Da Vinci, que é O Homem Vitruviano, onde ele consegue estabelecer parâmetros de simetria do corpo, inserindo ao mesmo tempo o homem dentro de um quadrado e dentro de um círculo. Outro artista renascentista foi o Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti adquiriu conhecimentos do corpo humano no convento, recebendo cadáveres de frades no mosteiro. Fez grandes obras de pintura e escultura, aplicando os conhecimentos de anatomia humana. Então aqui estão algumas das mais famosas esculturas de Michelangelo, o Davi de Michelangelo, a Pietà e o Moisés de Michelangelo, que são obras de grande fidedignidade anatômica. Então o detalhe do relevo, da musculatura, dos vasos sanguíneos que ele aplicava nas suas obras, então eram aspectos de quem tinha um grande conhecimento de anatomia e conseguiria reproduzir isso nas artes. Além de escultor, ele também foi pintor e foi escolhido para pintar os afrescos da Capela Sistina no Vaticano. E há grandes especulações das suas obras e em muitas pinturas já foram encontradas similaridades com partes anatômicas. Então aqui algumas dessas partes anatômicas que são consideradas são similaridades a estruturas anatômicas, Algumas pinturas que têm com similaridade com estruturas anatômicas. Então essa daqui, similaridade com essa articulação do ombro, essa imagem aqui, nessa figura, tendo alguma semelhança com o coração e o pericárdio. Aqui a gente encontra uma semelhança com, por exemplo, o cérebro humano, o telencéfalo, a face medial do telencéfalo. E aqui eu não vi até hoje, particularmente eu acho isso aqui muito parecido com uma placenta e cordão umbilical. Enfim, são várias especulações e a gente até hoje não tem como saber se são verdadeiras ou não. Como anatomia moderna, nós temos também outro importante estudioso que foi o André de Versalhes. A contribuição de André de Versalhes deu para a anatomia humana e para a medicina foi incomensurável. Ele era professor de anatomia e cirurgia e publicou sua obra principal, que foi o livro De Humanis Corporis Fabricas, que foi publicado apenas aos seus 28 anos. Nesse livro, vários sistemas do corpo eles foram isolados e belíssimamente ilustrados e descritos. Seu livro ele foi bastante audacioso, pois corajosamente desafiou os ensinamentos seculares de Galeno, até então inquestionáveis, e corrigiu alguns erros de Galeno. Sua obra ela foi tão importante para a anatomia que ele é considerado o pai da anatomia. Nos séculos 17 e 18, a anatomia ela atingiu inabalável aceitação e em alguns aspectos passou a ter uma qualidade um pouco teatral. Anfiteatros primorosos eles foram construídos por toda a Europa para demonstrações públicas de dissecações. Cobravam-se ingressos caríssimos e eram realizados por anatomistas renomados da época, elegantemente bem vestidos, e geralmente se fazia em épocas frias e utilizavam cadáveres de prisioneiros executados. Essa aqui é uma obra de Rembrandt, chamada A Lição de Dr. Tuck de Anatomia, que retrata bem essa prática como acontecia. Com o aumento das escolas de medicina, a necessidade por cadáveres nas universidades passou a ser cada vez maior. As aulas de anatomia eram dadas nas universidades e também por outras pessoas que tinham acesso a cadáveres e eram pagos pelos estudantes para darem essas aulas. Inicialmente eram utilizados cadáveres de criminosos executados, mas mudanças nas leis e execuções foram diminuindo e aumentando a necessidade de cadáveres.
Foi aí que alguns criminosos, que esses criminosos aqui, eles tiveram a brilhante ideia de roubar cadáveres. Os cadáveres eram roubados no cemitério e quanto mais fresco, mais lucrativo. E as unidades compravam esses cadáveres no mercado negro. É tanto que alguns cemitérios eles faziam até cercas em volta do túmulo para que os cadáveres eles não fossem roubados. E uma das histórias mais macabras da anatomia, ela aconteceu na Inglaterra no início do século XIX. Então esses dois cidadãos aqui, o William Burke e o William Harry, eles resolveram inovar, ao invés de roubar cadáveres, eles resolveram assassinar as pessoas e vender os corpos para a aula de anatomia. Eles tinham uma hospedaria e um dos hóspedes morreu e ele não tinha pago a hospedagem. E para diminuir o débito, eles venderam o corpo e acharam a ideia tão lucrativa que resolveram acelerar as mortes. Eles embriagavam as pessoas e percebiam que os cadáveres ficavam mais conservados. Então perceberam que a hospedaria era um lugar sem volta, até que foram denunciados e um deles resolveu fazer a delação premiada. O Burke ele foi executado e o Harry, por ter feito a delação, ele foi solto e depois disso não se soube mais do seu paradeiro. E a história virou livro e virou o filme Burke e Harry de 2010. E essa é uma das cenas do filme de Burke e Harry. Então, para entender um pouco melhor essa história, por favor, assista esse filme. Em 1890, a formalina ela foi descoberta como fixador de tecidos e passou a ser utilizada como conservante das peças cadavéricas. Até então, os corpos eles eram dissecados e descartados. Após a descoberta do formol, as peças elas poderiam ser guardadas e posteriormente utilizadas para o estudo. Então, o século XX, de forma geral, ela trouxe intensificação das pesquisas, descobertas de novas técnicas anatômicas e a necessidade de padronizar a nomenclatura anatômica, a qual falaremos mais adiante. E as técnicas anatômicas elas foram ficando cada vez mais sofisticadas e até hoje o que temos de mais moderno são as técnicas de plastinação, que foi descobertas aqui por esse alemão, o Gunther von Hagens. É uma técnica bem sofisticada, onde todo o líquido corporal ele foi substituído por polímeros, é como se fosse uma plastificação dos tecidos corpóreos. E com isso ele tem produzido peças belíssimas, verdadeiras obras de arte, e tem levado ao mundo inteiro sua exposição chamada Corpo Humano Como Nunca o Viu. Então, mais algumas imagens aqui produzidas por essa peça. Então, pessoal, encerramos esse vídeo por aqui e no próximo vídeo continuaremos com mais alguns conceitos relacionados à anatomia. Também falaremos da divisão anatômica, da nomenclatura anatômica, entre outros. Até a próxima!